Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso, o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. Num único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicri, guerreiro efraimita, matou Maazéias, filho do rei, Asricão, oficial encarregado do palácio, e Elcana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros, dentre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Mas um profeta do Senhor, chamado Oded, estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse: estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus. E agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém. Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, o seu Deus? Agora ouçam-me. Mandem de volta seus irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: não tragam os prisioneiros para cá. Caso contrário, seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? A nossa culpa já é grande e o fogo da sua ira está sobre Israel. Então os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos na presença dos líderes e de toda a assembleia. Aqueles homens citados nominalmente apanharam os prisioneiros e com as roupas e as sandálias dos despojos vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhes comida, bebida e bálsamo medicinal. Puseram sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim os levaram de volta a seus patrícios residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acais enviou mensageiros ao rei da Assíria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá fazendo prisioneiros, e os filisteus atacaram cidades na Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socó, Timna e Ginzo, com os seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acais, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Assíria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acais apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-as ao rei da Assíria, mas isso não adiantou. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acais tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo o Israel. Acais juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados.
Os demais acontecimentos de seu reinado e todos os seus atos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acás descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor.